Olá, sétimo ano. Estamos retomando as nossas explicações e a gente vai dar ênfase agora na história do Brasil, tá? Então, nós já vimos a chegada dos portugueses aqui e a gente vai falar um pouquinho como foi o contato dos portugueses com os índios e depois como que os portugueses vão organizar toda a administração e exploração do território que eles tinham aqui, que é o Brasil, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando os portugueses encontram com os índios, tem uma coisa chamada estranhamento, né? O português é diferente para o índio e o índio é diferente para o português, né? Todos eles são muito diferentes. Inicialmente, esse contato foi bastante tranquilo, né? Troca de presentes, saudações. Lembrando que todas as imagens que eu estou colocando aqui na explicação, elas não são daquela época, tá certo? Os índios participaram, né, da primeira missa que teve aqui no Brasil. O português, então, chegou aqui catequizando, colocando tudo em nome de Deus, da religião que eles acreditavam, sem levar em consideração a religião e os costumes do índio, tá certo? Basicamente, os índios trabalhavam para os portugueses na extração do pau-brasil. Né? O pau-brasil é uma árvore grande, ela chega a ter 30 metros de altura, de madeira bastante avermelhada, de onde você consegue extrair um corante vermelho para tingimento de tecidos, que era muito requisitado lá na Europa, né? Essa árvore ela se estendia por toda a extensão da Mata Atlântica, que é desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ou seja, pegava todo o litoral do Brasil, tá? Eram os índios que localizavam as árvores, cortavam e transportavam as toras de madeira até a praia. Em troca desse trabalho, né, que os índios ganhavam? Eles não ganhavam salário, mas eles faziam trocas, né, era aquilo que a gente chama de escambo. Então, eles ganhavam facões, espelhos, colares de conta e por aí vai. No litoral, os portugueses também construíram feitorias, que eram armazéns fortificados onde esse pau-brasil era guardado até a chegada dos navios portugueses. Aqui eu coloquei só para vocês verem como que é o interior do pau-brasil. Depois que você dá uma machadada, ele fica dessa cor. Por isso que tem esse nome, pau-brasil, tá? Que era a madeira que parece brasa, fogo, tá certo? E os mapas daquela época já retratavam o Brasil da seguinte maneira: dos índios trabalhando, fazendo esse trabalho, né, de recolhimento de madeira de pau-brasil, que era vendido lá na Europa a preços realmente bastante elevados, tá certo? Então, vários países concorrentes de Portugal, vendo que Portugal estava ganhando bastante dinheiro, né, com a comercialização da tintura e da madeira, né, já que o pau-brasil é uma árvore bastante resistente, então ele podia ser utilizado também em construções, passaram a visitar o Brasil. Muitos desses povos, desses países concorrentes de Portugal, como Inglaterra, Holanda, né, acabavam se aliando a outras tribos indígenas, que eram rivais daquelas tribos que estavam ali de acordo com os portugueses. Então, por exemplo, os tupinambás acabaram se aliando aos franceses, tá? Por quê? Porque os tupinambás eram inimigos dos tupiniquins, que eram aliados dos portugueses. No caso aqui, o rei de Portugal, quando ficou sabendo dessa aliança, expulsou os franceses e, obviamente, que os tupinambás acabaram sofrendo aí um verdadeiro massacre, tá certo? Com a vinda dos colonos, né, dos portugueses para cá, os indígenas passaram a ser escravizados, tá? Então eles eram chamados de índios de corda, porque eles eram, vejam só, capturados e amarrados, né, com essas cordas, é, e eram levados para o trabalho forçado, tá certo? Então, eles eram índios e portugueses que capturavam outros índios, tá certo? Então, a partir do século XVI, os portugueses começaram a fazer expedições para ir para o interior do Brasil atrás da mão de obra indígena que pudesse ser escravizada, tá bom? Também no século XVI, a escravidão indígena acaba sendo proibida. Por quê, né? As guerras justas, né, passaram a ser travadas contra tribos inimigas dos portugueses. Os padres jesuítas acabaram pressionando muito o rei de Portugal, né, porque eles falavam o seguinte: o índio ele não pode servir de escravo porque ele é ingênuo, ele não sabe o que está acontecendo. Então, o nosso dever aqui com o índio é converter o índio ao cristianismo, tá? Então, o rei de Portugal acaba aceitando a ideia dada pela igreja e a escravidão indígena passa a ser proibida, mas isso não significa que os portugueses que já estavam aqui vão obedecer, tá certo? Muitos, inclusive, vão invadir essas aldeias aqui, essas missões jesuíticas, né? Que eram lugares onde os jesuítas
colocavam os índios para que eles pudessem ser catequizados e aculturados, tá certo? Então eram aldeias para cristianizar os índios. Muitos dos portugueses que já estavam aqui não queriam saber de nada disso, precisavam de mão de obra escrava e acabavam invadindo essas missões, tá certo? Essas missões, como vocês podem ver pelo mapa aqui, elas se organizaram tanto no norte quanto no sul do nosso país. Aqui na região norte, os índios acabaram sendo utilizados, né, para recolhimento das drogas do sertão. As drogas do sertão, na verdade, são especiarias brasileiras, né, como cacau, gengibre, castanha do Pará, guaraná, ou seja, não tem nada de droga alucinógeno nisso, não. São produtos que existiam aqui no Brasil e que poderiam ser vendidos a preços muito elevados lá na Europa, tá? Obviamente, não preciso nem dizer, né, que todo esse processo de evangelização não foi fácil, tá? Porque os nativos não queriam se converter, tá certo? Eles queriam ficar com a religião deles. Então, houve guerras, sim, ok? Já que as missões retiravam esses indígenas das aldeias e obrigavam que os indígenas seguissem um novo modo de vida muito mais parecido com o modo de vida do português, ok? Os jesuítas, eles também educavam os brancos, né, que estavam aqui, e os filhos, né, deles, então os colonos e as crianças. Lembrando que colono é aquela pessoa que veio de Portugal para o Brasil, tá certo? E os colégios jesuítas, né, eram bastante severos até, porque o objetivo deles era a formação de novos padres que pudessem atuar aqui catequizando pessoas e indígenas, tá certo? Mais uma vez, aqui eu coloco para vocês uma imagem que é do centro de São Paulo, do Marco Zero de São Paulo, né? É o pátio do colégio. Que colégio é esse? Também foi fundado por jesuítas com o mesmo objetivo, de catequizar os índios que estavam aqui na região que viria a se tornar a cidade de São Paulo. Falado isso, pessoal, né, da mão de obra indígena, da extração do pau-brasil, a gente vai continuar falando de como vai se desenrolar a história do nosso país. E aí a gente vai falar um pouquinho já sobre a chegada dos primeiros escravizados africanos e da formação dos engenhos de cana-de-açúcar. Até 1530, né, o território brasileiro ele ficou praticamente desocupado, tá certo? Por quê? Porque Portugal estava ganhando bastante dinheiro com o comércio de especiarias lá das Índias. Então ele deixou o Brasil aqui por conta própria. Não se preocuparam com o Brasil. A partir do momento que as Índias deixaram de ser tão lucrativas, né, que outros países encontraram as rotas para chegar nas Índias também, Portugal deixou de ganhar a mesma quantidade de dinheiro e veio para cá. Começou a se dedicar à exploração do nosso território. É nesse contexto que o pau-brasil começa a ser explorado, que a mão de obra indígena começa a ser explorada, tá? Em 1532, Martim Afonso de Souza vai fundar a primeira vila aqui no Brasil, chamada de Vila de São Vicente, que é a atual São Paulo, tá bom? E aí começam a implantação do cultivo de cana-de-açúcar e os primeiros engenhos de cana. Esse daqui, por exemplo, é um engenho, é o que restou, na verdade, né, de um engenho desta época aqui do começo da colonização, que fica na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, e é chamado de Engenho dos Erasmos, tá? Nosso território já era grande e o rei de Portugal não tinha tanto dinheiro assim para fazer a exploração do território todo. Então, o que que eles decidem fazer? Dividir o nosso território em capitanias hereditárias. Essas terras eram divididas em vários tamanhos, tá? Então, existiam capitanias maiores, capitanias menores, e elas eram oferecidas a nobres portugueses, olha só. Então, essas daqui eram as capitanias hereditárias do Brasil. Todas essas linhazinhas coloridinhas aqui. E quem que ganhava essas capitanias hereditárias? Nobres, ou seja, pessoas lá da confiança do rei de Portugal, tá certo? Caso esse nobre aceitasse a terra, ele se tornava o donatário da terra. E aí ele tinha que vir aqui para o Brasil, ele tinha a posse da terra, e aí ele tinha que usar o dinheiro dele para investir nessa capitania, para que essa capitania pudesse prosperar. Então, o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. A questão é que várias delas fracassaram, tá bom? Por quê? Muitos donatários não chegaram a tomar posse. Afinal, gente, olha só que decisão difícil, né? Sair de Portugal, onde você tem tudo, para vir para o Brasil, onde não tem absolutamente nada, e utilizando o seu dinheiro para fazer uma terra que não é sua prosperar, tá certo? Outros que aceitaram acabaram entendendo que não tinham dinheiro suficiente para fazer o que tinha que ser feito, tá? Outra dificuldade eram os ataques indígenas, que eram constantes. Normal, os indígenas estavam tendo suas terras invadidas. E outro problema que eles encontraram foi a falta de apoio da coroa. Então, o rei de Portugal só dividiu as terras e entregou.
Depois disso, era cada um por si, tinha que se virar, tá certo? Das 15 capitanias, apenas 7 funcionaram, tá bom? Que foram as capitanias de São Vicente, Pernambuco, Ilhéus, Espírito Santo, Bahia e Porto Seguro. E dessas 7, apenas 2 conseguiram proporcionar lucros para o rei de Portugal, que foram as capitanias de Pernambuco, essa daqui aqui em cima, e a de São Vicente aqui embaixo, tá? As 2 com o cultivo de cana-de-açúcar, ok? Vendo que as capitanias hereditárias estavam fracassando, o governo lá de Portugal vai propor uma nova forma de organização administrativa, chamada governo geral. As capitanias continuam, ou seja, as divisões de terra permanecem, porém agora, tá? A administração ela é feita por um governador geral. Então vem uma pessoa para cá que vai cuidar de tudo. Antes, cada dono de capitania cuidava da sua capitania. Agora não mais. Uma pessoa que é o governador geral cuida de todas as terras, todas as capitanias. Tá certo? Quem escolhia esse governador geral era o rei de Portugal, tá? Então o governador geral respondia para o rei de Portugal. O nosso primeiro governador geral veio em 1549 e se chamava Tomé de Souza, tá? Quando ele chega, ele vai fundar a primeira capital da colônia, tá certo? Que é a capital da Bahia, do estado da Bahia, Salvador, a cidade de Salvador. A partir daí, novas vilas, né, vão ser criadas e o governador geral também vai fazer as câmaras municipais. Então, cada vila, cada cidade vai ter uma câmara municipal. Qual é o objetivo da câmara municipal? Resolver os problemas que pudessem aparecer, tá certo? Tanto das pessoas que moravam na vila, quanto os problemas da vila. Quem que fazia parte da câmara municipal? Os vereadores, tá certo? Então, tinham 3 ou 4 vereadores, que representavam a vila, tinha juízes e tinham alguns outros funcionários que cuidavam, ajudavam aí na administração, tá? Os vereadores e os juízes, eles eram cargos que tinham que ser eleitos. Então, não era qualquer pessoa, não era o governador geral que escolhia. Quem escolhia os vereadores e os juízes eram os homens bons. Os homens bons, olha só, eram pessoas ricas, influentes, geralmente os proprietários de terra. Ok, até aqui, pessoal. Nós vamos parar esta aula por aqui e a gente vai para a parte 2, onde a gente vai falar da economia do açúcar, tá certo? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.